sempre a mesma piada. Você tem que ir mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós, né, assim, ó, bem tranquilos, só à vontade. Fica até mais fácil da gente fazer a nossa conversa aqui, né? Apesar de... precisa apunhar, né? Apesar do tema ser um pouco complicado, mas a gente vai procurar. Vocês estão com paciência hoje? Hoje não vai fazer igual o João, 1 hora. A Luciana gostou. Bom, seguinte. Você gostou? Eu sou um número, né? Não podia ter visto mais vergado, né? Mas, enfim, o tema de hoje, que a nossa segurança não seja preguiça. Parece meio estranho, mas assim, esse tema, ele na verdade está no livro Grandes Vozes do Além, é uma prece de Emmanuel. E lá está essa frase aí que foi tirada de lá, né, que vai ser o motivo da nossa conversa hoje. Então eu resolvi trazer essa prece de Emmanuel para a gente ver o contexto que está, para poder entender, mas assim, mais para poder trazer o Emmanuel, porque só da gente ver o que o Emmanuel vai falar aí, já vai garantir o leite das crianças. Se eu não acrescentar mais nada depois, já está servado à noite. Assim, uma coisa que me chama a atenção, não vamos trabalhar isso, né? Ele fala jubilosa gratidão, isso é uma gratidão feliz, alegre, pela assistência em todos os minutos. Coisa que a gente tem conversado aqui, que a gente não se dá conta de que Jesus está com a gente todos os minutos. Nós estamos com ele, mas ele está. Né? Sim, da gente ter essa gratidão, né? Que a gente podia se beneficiar mais disso. Ele já começa assim, né, mano? O humilde servo que sabe realmente servir, ele se coloca como um servidor. Ele fala, a gente está agradecendo, mas estamos pedindo. Incessante, a gente vai pedir a vida inteira. Sem Jesus não é nada. Então, se Emmanuel falou isso, imagine nós. Né? Nós vamos sempre estar pedindo. E no campo da atividade em que nos situamos, por acréscimo de confiança e misericórdia, ou seja, né, nessa encarnação, quando foi planejado, e a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, na situação certa que a gente precisa, tudo preparado, planejado, apesar de todas as bobagens, né, que fizemos em outras vidas, nos é dada essa oportunidade. Então, por misericórdia de Jesus, confiança dele, nós estamos aqui, faz-nos sentir que os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos sobre o roteiro. Tudo pertence a Jesus, né? Não o nosso corpo pertence a gente, né? Então, se a gente ficar... que a gente tenha consciência. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. Quer dizer, fazer que nós não tem nada, nós tem necessidade de regeneração. A gente traz aqui que é nosso, essa regenerar é a gente conseguir se endireitar, pegar o caminho de novo, para que a gente coopere com Jesus, a gente ajude ele a ajudar a gente. Ele está aqui para ajudar a gente sempre. Então, se a gente está aqui para conseguir aprender mais com ele, a nossa obrigação é essa. É só isso que a gente tem. E aí ele faz os pedidos, né? E na ação que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência,
Que a nossa coragem não seja temeridade. Que a nossa segurança não seja preguiça. Está aí o tema, tá? Coloquei em negrito, mas não apareceu, está aí. Que a nossa simplicidade não seja aparência. Que a nossa caridade não seja interesse. Que a nossa paz não seja frio envegelante. E que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Cada tópico dele se daria uma noite de estudo. Então, hoje que caiu vai ser essa. Com tanta coisa, né? Mas caiu essa, né? Vamos fazer. E ele conclui, né? Em torno de nós, mestre, alonga-se infinito campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz. Tudo ao nosso redor é oportunidade de aprender, de bem. Tudo, nossa vida é uma oportunidade. Em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Então, é uma oportunidade para que Jesus está conosco para nos ajudar a desenvolver nossa centelha divina, né? O reino de Deus, a nossa iluminação espiritual. E Ele está com a gente, pela gente e para a gente. Que a gente procure estar com Ele, né? Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em Tua causa. Ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida, né? Então, a gente vê que é um privilégio a gente lutar, se esforçar e sofrer sim, porque a gente tem dificuldades, faz parte da nossa vida, na dor é professor, a gente sabe disso. Junto com Jesus, porque com isso a gente vai conquistar o que ele falou, o dom da fidelidade, a gente ser fiel, não a Jesus, mas a nós mesmos, né? De a gente conseguir estar mais com Ele, estar sempre com a gente. E se beneficiar disso, aprender disso e seguir melhor. Então só essa prece já vale a noite, né? Vamos lá. Mas antes de começar aqui, então que a nossa segurança não seja preguiça. Então o que dá para entender tudo isso, né? Que a nossa segurança, né? O que é segurança no dicionário? Estabilidade, tranquilidade, né? Não ter ameaça de perigo. E preguiça está lá, aversão ao trabalho, né? Aversão ao trabalho, ao esforço, ou seja, não querer fazer nada. Preguiça é isso, não querer fazer nada. Então, lógico que a segurança nunca pode estar em não querer fazer nada, né? A gente não pode confundir isso. Por que isso? Porque existe na gente uma tendência de querer viver em comodidade, né, da melhor maneira, com facilidades, ou seja, a chamada zona de conforto. Está no nosso instinto querer fazer isso. E a gente quer levar uma vida sem esforço, sem trabalho, que é contrário ao que Jesus falou, né? Lutar e sofrer. Só que sem mudança também. A gente fica na zona de conforto e não sai do lugar. É uma ilusão isso, mas está na gente. E a gente pensa. Tem muita gente que pensa assim? Tem, não é? Quer levar a vida vivendo bem, da melhor maneira. Se não precisar trabalhar no trabalho. E aí a gente vai mantendo esses hábitos que vêm de milênios, que a gente está aqui para trabalhar, né? E em nome dessa falsa comodidade, bem-estar, dessa falsa segurança. Porque a gente, o que é, enfim, o lema, assim, que a gente procura, a gente busca o prazer e foge da dor. Com facilidade. Se puder fazer isso com facilidade, se puder alguém fazer isso pra gente, está ótimo. Então essa segurança que não é de verdade, essa segurança fictícia, podemos dizer assim, né? Ela é fictícia, não é verdade, porque quem no mundo está imune à dor? Quem aqui está livre da dor? Ninguém. Nessa estrada aqui que nós estamos aqui do progresso, da iluminação espiritual, na fase de espíritos ainda imperfeitos, a dor faz parte. Ninguém está livre, então essa segurança não existe. Né? E aí a gente acaba procurando isso e desperdiçando a oportunidade do objetivo que é da nossa encarnação, que é o crescimento espiritual, que é o aprendizado espiritual. E esse prejuízo não é só espiritual, é físico e mental, porque se ficar só parado sem fazer nada, o corpo adoece também.
O corpo adoece. A mente, quando o raciocínio vai ficando lenta, né? Sem contar o prejuízo espiritual da gente não fazer o avanço. Então, segurança, né? Não é buscar zona de conforto, mas é a gente trabalhar. E a lei do trabalho é uma das 10 leis, né, divinas que está no livro dos Espíritos, né? Vocês sabem, é uma das 10 leis de Deus. Porque sem o trabalho, Jesus disse, se eu trabalho, meu pai continua trabalhando e eu também, olha. E nós quer ficar parado? Não quer fazer nada? Não, a gente tenta, mas não pode. Porque o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, a nossa iluminação espiritual depende de trabalhar, depende do esforço, né? E aí para a gente conquistar realmente a paz e a felicidade verdadeiras. E aí, Emmanuel diz lá no Livro da Esperança, que fala sobre trabalho, né, no capítulo 59, estou me exibindo aqui hoje, fala sobre essa coisa de... Ele faz essa analogia com que a água pura e cristalina, que pode matar a sede de muita gente, quando ela está parada, trancada, ela apodrece, se torna criadora de larvas. Então, a vida é movimento. A vida é movimento. Cada célula formada por átomos, que por sua vez tem os elétrons girando em volta. Disso até o universo, tudo é movimento, nada é parado, nada é estático. Tem que mexer o molho, né? E agora sim. Então, que segurança seria então? O que é segurança, né? Essa estabilidade e tal. Então eu peguei essa frase de Emmanuel que ele diz assim, a segurança da vida é a paz. Segurança da vida é a paz. Mas como que paz é essa? Então eu trouxe aqui uns trechinhos que estão no livro As Leis Morais da Vida. Daqui para frente a gente vai com Joana de Ângeles. Aperte o cinto que o negócio vai complicar. Mas a gente vai devagar. A gente vai pegar só o básico. Porque ela é difícil, mas a gente tem que aprender. Então, assim, segurança interior deve ser a tua força de equilíbrio, a resistência dos seus propósitos, né? Quer dizer, a nossa segurança interior, a nossa paz, é que vai nos equilibrar, vai nos manter no nosso propósito de ser pessoas melhores, né? De aprender com o Evangelho e praticar. Quando te sentires compreendido, laureado pelo sorriso e beneplácito do mundo, ou seja, quando todo mundo está te agradando, dando sorriso e tapinha nas costas, é porque nós estamos atendendo aos interesses do mundo. E aí, a gente não está em conduta correta com relação aos compromissos com Jesus. Como é que é louco? Compromissos com Jesus. Porque Jesus cuida de nós, conhece a cada um, nos dá toda essa oportunidade, né? Como ele falou, por acréscimo de misericórdia e confiança, como disse Emmanuel, mas nós pedimos para encarnar, depois de tudo que fazemos, tantas encarnações desperdiçadas, e a gente faz ali um planejamento, Renatório. A gente se compromete a fazer isso. É um compromisso com Jesus, da gente procurar segui-lo pelo nosso bem. Então, quando a gente está atendendo o mundo, ela diz, quem serve ao mundo não tem tempo para os deveres em relação ao espírito. Não dá tempo. Não dá para servir a Deus e mamão. E a recíproca, no caso, é verdadeira. Quando a gente também cuida das coisas do espírito, a gente não vai utilizar todo o nosso tempo com as coisas do mundo. Não é não viver no mundo. É não viver só para o mundo. É o que eu sempre falo. A gente não é um corpo. A gente tem um corpo. A gente é um espírito com um corpo. A gente não é do mundo. A gente está no mundo, mas a gente é um espírito que vive no mundo espiritual. Então, tudo que a gente faz aqui é olhando, vive-se no mundo, atende aos deveres, sim, do mundo, mas procurando primeiro os deveres da vida espiritual. Não só aqueles. E aí, essa definição, trouxe esse texto por causa desse pedacinho que fala sobre segurança, que deu para trazer bem para nós o que seria essa segurança nossa. Segurança íntima é fruto de uma consciência tranquila,
que decorre do dever retamente cumprido. Então isso está no Evangelho, na doutrina, em todo lugar fala que a única felicidade que a gente pode ter aqui é a paz de ter a consciência tranquila de cumprir o dever. Consciência tranquila, a paz de estar com o dever cumprido. É isso que a gente pode ter, isso que dá a nossa segurança. Essa é a nossa felicidade. E que dever é esse? Olha, é o nosso dever espiritual. É o nosso dever com as lições de quem? De Jesus, do que Ele nos ensina, do que Ele nos pede, do que Ele nos ajuda, que o Espiritismo vem praticamente desenhar, né? Todas as dúvidas que a gente tinha, Ele vem esclarecer. Então, a nossa segurança é a gente procurar, a gente está estudando, procurar viver dessa forma, né? Cumprir com esse dever. Assim, não submeta-se ou não se condicione às injunções dos homens ou entidades se pretende servir ao Senhor. Então, por quê? A maioria das pessoas estão olhando só para aqui agora. E aí, se a gente quer ter tapinha nas costas, sorriso, a gente tem que fazer isso. Mas, às vezes, isso não é bom para o nosso crescimento espiritual. Então ela fala lá que quando isso acontece, a gente vai receber crítica, vai receber injúria, vai receber calúnia. Quem procura pode se preparar para isso. Mas que a gente não ligue para isso, não. Né? Porque ninguém chuta cachorro morto, né? Porque está incomodando as pessoas. E não estamos aqui para falar mal dos outros e dizer que a gente é melhor. Mas todo mundo está nessa zona de conforto, não quer olhar para essa questão espiritual. E quando alguém está fazendo, para não olhar para si mesmo, ele prefere atacar aquele que está fazendo, que incomoda. Então, ela falou, não se deixe abater por isso. Porque toda vez que a gente se sujeita aos impositivos transitórios, que é essa passagem transitória das paixões humanas, né? Achando que isso daí é o nosso ideal de espírito, a gente fica escravo dessas paixões. Escravo do aqui e agora, da matéria, do prazer, da vida fácil, da comodidade. E a gente não acaba não cumprindo com nossos compromissos reais assumidos com Jesus. De novo, hein? Então, acho que... E ela coloca ele, né, para encerrar, lembra-se dele, né, Jesus, crucificado, desprezado, odiado, por não se submeter aos impositivos da mentira e da vacuidade humana. Todavia, triunfante sempre pela sua fidelidade ao Pai. Então, o que Emmanuel falou sobre a fidelidade a Jesus, né? A gente confiar nele, saber que a gente não deve se submeter só às coisas do mundo, mas primeiramente a Jesus, né? E aí tem mais um trechinho dela aqui, ó, que está no outro livro. Jesus e a atualidade, que vem reforçar essa ideia de segurança, né? Jesus ofereceu, porém, uma perspectiva de paz ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. A segurança da vida é a paz, e como a gente conquista essa paz? Perseverando. Então ele fala assim, ó, a salvação aqui deve ser tomada como estado de consciência tranquila. Salvação é estar em paz, estar com a consciência tranquila. Mas não é só isso, e também ela fala de autodescobrimento. Autodescobrimento. Guarda isso, a gente vai falar sobre isso hoje. Autodescobrimento. A Patrícia outro dia falou sobre isso, né? Autodescobrimento, esse mergulho no nosso eu interior. Que isso é muito importante. Né? E que esse mundo interior, aí sim, ele se impõe governando os impulsos desordenados. Quer dizer, quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente se descobre, a gente não age só por esses impulsos exteriores que a gente não sabe o que está fazendo. A gente não é levado só pela submissão às coisas do mundo. A gente consegue dominar isso. Aí ela fala, salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. Então, salvo, em paz, seguro, tá. Quem sabe quem é, a doutrina nos fala. Quem nós somos. Olha, espíritos imortais. O que viemos fazer no mundo? Crescer, aprender como espírito. Filhos de Deus, centelha divina, caminhando para Ele. Estamos aqui para aprender. Sabe o que é isso?
Como realizá-lo? Jesus, né? É o mestre, é o guia, o manual, a cartilha é ele, né? É o evangelho, a gente sabe. E o Espiritismo, como eu disse, né? Nos esclarece, dá tudo o que a gente precisa. Então, e é só isso. A gente sabe que é espírito, que veio aqui para aprender e é pelo evangelho. Não, mas tem que fazer, né? E confiante, que eu acho que a gente não deve ter dúvida disso, mas ó, se entregar à realização desse compromisso assumido. Então ela vem reforçar que é isso. A nossa segurança é essa, é trabalho, é dedicação, o nosso aprendizado espiritual. Estou indo para trás, né? Bom, então assim, antes de passar para frente, então por isso que a gente está falando assim de Joana de Ângeles, porque ela falou aqui em autodescobrimento, para que esse mundo interior, né, que é onde mora o reino de Deus, que é a nossa centelha divina, que é onde as raízes do Espírito, venha à tona. É para isso que a gente as nossas potências estão aí, para que ele venha à tona. E isso a gente só vai conseguir através do autodescobrimento. A gente precisa olhar para dentro da gente. E ela, a Joana de Ângeles, ela nos ajuda muito nisso. Então a gente precisa estudar, conhecer tudo que está na doutrina espírita. Tudo que está. A gente tem as obras básicas de Kardec, tem os romances, tem a André Luiz falando da parte científica dos outros mundos, mas também ela traz essa parte psicológica, que nos ajuda a ver. Porque o espírito, a psique humana, ela é um pouquinho mais complicada. A gente precisa aprender a se olhar. Então, eu não sou da área, não entendo nada disso, não tenho a pretensão de falar sobre isso, até isso que é psicóloga, né? Mas assim, o básico dá para a gente entender, para a gente aproveitar nesse aprendizado que a gente precisa conhecer. Às vezes ela pode ter uma linguagem meio difícil, complicada, mas a gente procurar aprender com ela só nos vai fazer bem. E ela que nos traz esse olhar para o eu, a psicologia profunda, né? Que ela se utiliza, que é a psicanálise do psicanalista Carl Gustav Jung, austríaco, ele que criou a psicologia profunda. Então ela se utiliza disso. Que basicamente é isso. Ele diz que a gente tem dois centros. O eu nosso tem o eu exterior, que chama de ego, que significa eu. Onde que está? Ele se utiliza do consciente, de tudo que a gente viveu, do que a gente pensa. E um pouco do subconsciente também, que são as coisas que a gente viveu um pouco antes e de outras vidas, mas vem em forma de tendência. Então, essa é a parte consciente nossa, esse chamado de ego. Agora, seria o eu exterior. O eu interior, que ela está falando aqui, que eles chamam de self, que também significa eu em inglês, né? Mas é um eu profundo. É o eu onde está o Espírito, onde está a centelha divina, onde está o reino de Deus, onde está as potências de Deus. Então a gente tem que olhar para isso para se autodescobrir. Porque o nosso objetivo é crescer, que esse eu exterior, essa semente de Deus, ela tem que desabrochar, tem que vir à tona, através do eu exterior. Você vai tomando consciência, mas você tem que trazer. Como disse a Patrícia, a gente tem que mergulhar lá para ver isso, tem que olhar. Aqui ninguém pretende ser psicólogo, nada, mas a gente tem que saber se analisar, saber se olhar, para a gente melhorar de verdade. Então, porque senão, o que está só no ego, no nosso conhecimento, é uma coisa exterior. E exterior só cuida de aparência, só cuida do que a gente vê, do que os outros veem, mas não mexe com a causa das coisas. E a psicologia profunda não trata de coisas exteriores, né? Porque as coisas exteriores só mudam comportamento, muda efeito, mas não muda a causa. Então a proposta do Joana de Ângeles não é para a gente ser bonitinho por fora, mas a gente procurar se olhar para se organizar melhor por dentro. E se descobrindo. Esse é o autodescobrimento. Isso faz parte de como a gente realizar a nossa conquista de segurança e de paz. Né? Deu para entender isso, né? Não está complicado. Então, a partir disso, porque
que a gente está falando isso? Porque a gente falou que a nossa segurança não seja preguiça. Mas ela fala, né, que a gente precisa entender o que é preguiça também. Ou seja, identificar o que é preguiça. Porque muitas das coisas que às vezes a gente identifica ou chama de preguiça, não é preguiça. Por exemplo, então para que a gente não fique achando que a gente não quer fazer as coisas, não quer mudar, não quer estudar, não quer se desenvolver, não quer por preguiça, porque às vezes pode não ser isso. Não disse que não é sempre, mas pode não ser isso. Mas como a gente tem dificuldade, às vezes, de ver preguiça na gente, defeito na gente, nos outros a gente vê mais fácil. Então, assim, para colocar um exemplo, filhos. A gente chama de preguiçoso os filhos. Um exemplo, ele vai, levanta, deixa lá, não arruma a cama. Aí a gente quer que arruma. No caso, a mãe, como a Renata chamou, a parte inteligente da relação. Mas a parte inteligente da relação, né? Fala assim, não, quer que estica lá o lençol, a fronha, tudo lá, né? Nos quadros e tal. Fala, mãe, mas que já tá do jeitinho que eu gosto. Aí eu chego, só puxo, já era, né? Preguiçoso, preguiçoso. E ele, é um jeito dele de ser. Então, pode ser questionado isso, mas a gente prefere ver uma recusa, ou quem pensa diferente, como preguiça, do que analisar nossas regras, nossos conceitos, colocar isso. Então tem que olhar com cuidado isso daí. Um outro exemplo, quando a parte inteligente da relação pede para a outra parte lavar a louça, ele não vai. Por quê? Quantas vezes fala, porco, pega tudo sujo, tudo engordurado, faz tudo mal feito, a Fernanda avisar. Aí o cara acaba não faz mais. Então assim, tem que entender o jeito da pessoa ali. Você fala isso ali? Então, e assim vai. Esse exemplo, esse exemplo serve para tudo. Às vezes, não digo que não tenha má vontade, não quer fazer, mas às vezes a gente chama de preguiçoso no trabalho alguém que pensa diferente, que não está naquele jeito, sabe? Não concorda com aquilo, e não tem diálogo. Esse exemplo não acontece no nosso caso aqui, porque aqui não... Mas às vezes no centro fala assim, ninguém quer fazer nada, né? Um bando de preguiçoso podia ajudar a fazer alguma coisa. E às vezes não é, a pessoa só está esperando uma oportunidade de se adaptar a isso, onde ele possa colaborar. Então a gente tem que tomar cuidado quando de ver assim, ver a preguiça nos outros, porque pode ser outra coisa. E assim, o que pode ser? Né? Então a gente às vezes quer esse olhar de ver nos outros, para não olhar para a gente, né? A recusa que a gente pode estar errado na nossa proposta. Né? Então, vamos aprofundar mais um pouquinho isso. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E, veja a pergunta, poderia sempre, não é de vez em quando, uma vez ou outra, quando é mais fácil, sempre poderia, pelos nossos esforços, vencer as más inclinações? E a gente esperaria, não, né? Vai ser difícil, né? Essa resposta. Mas não, os espíritos não são fáceis. Né? Sim, responderam. Olha, sim, sempre dá. E frequentemente, na maioria das vezes, com pouco esforço, um esforço significante. Olha só, o que lhes falta é a vontade. Com pouco dentre vós fazem esse esforço. O que está dizendo aí? Caramba! Então, por isso que eu falei que é importante a gente procurar, com o avanço da ciência, da física, biologia e tal, tudo que foi falado pela doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, já pode ser melhor compreendido. A gente vê as coisas que a ciência já prova. Mas a psicologia também ajuda muito, né? Nesse caso, porque aqui, ó, ele está dizendo o quê? Que sempre davaria para mudar, e a maioria das vezes com muitos esforços, as nossas equívocos, os nossos defeitos, né? Nossas imperfeições. Que a gente não tem. Por quê? Porque falta vontade. Então a questão aqui é vontade. Certo? A questão aqui é vontade. Então eu falo assim, bom, então nós não nos tornamos pessoas de bem ainda porque a gente não tem vontade?
não fizemos o mínimo esforço, a gente é tudo preguiçoso? Então esse olhar assim, da psicologia profunda que a Joana nos traz, nos ajuda a analisar melhor, para ver se realmente é isso, ou onde que está a causa dessa chamada preguiça, onde que está a dificuldade. Então a gente vai ver que, primeira coisa, a vontade, ela é um atributo do espírito, né? Então a gente vê que aqui não sei se já foi falado aqui, né, João, dos departamentos do espírito, já foi falado aqui. Assim, que a mente, onde é a sede do espírito, ela tem vários departamentos. Desejo, inteligência, memória, vontade, é um atributo do espírito. Então ela está lá no eu interior. Está lá no self, isso daí. E muita gente chama de vontade o que é uma intenção do ego, desse eu exterior, da nossa parte de consciência. Eu quero mudar. É uma intenção, porque a vontade vem lá do fundo. E às vezes, o que, por exemplo, seria uma intenção egóica, uma intenção do ego? Tipo, lista de fim de ano. Esse ano eu vou correr, vou nadar, vou emagrecer, vou aprender inglês, vou na academia, vou trabalhar. Dá certo? Porque isso é uma intenção do ego. A vontade tem que vir de dentro. Não vamos ficar martelando nisso. Então, por exemplo, a gente quer deixar de ser agressivo. Porque, né? Porque a gente quer deixar de ser agressivo porque não é uma coisa boa. A gente é espírita, né? Pegar mal, ser agressivo, a gente tem que melhorar. Mas assim, às vezes a gente tem que se perguntar, tem que olhar esse olhar para o nosso inconsciente, para o nosso eu mais profundo, para ver por que a gente quer mudar. Porque a gente às vezes quer mudar para ser aceito, não porque para ser uma pessoa melhor e falar assim, tá vendo, sou melhor que você, Fernando. Para ser bem visto, para ganhar o reino dos céus. Ou seja, por um interesse do ego. Não que está errado fazer isso, mas não vem então isso daí não vem do fundo, não vem lá do íntimo, não vem de uma conscientização. E a gente não muda. Então a gente tem que olhar nesse inconsciente, tem que fazer esse mergulho, esse autodescobrimento, para ver como a gente está, o que a gente está querendo, por que a gente está fazendo. Então muita da nossa vontade de evoluir, de crescer espiritualmente, desse discurso, ele é muito mais um discurso do ego do que um despertar da alma realmente. Tem que vir de dentro. É mais assim uma questão de externa, é mais questão do ego, do mundo exterior, é uma questão de aparência. A gente quer ser bem visto, né? Quem não quer ser bem visto? A gente quer fazer tudo certo, ser pessoa melhor, e quando desencarnar, ser recebido pela Joana de Ângelo, ou Bezerra de Menezes, né? Ou Emmanuel, caso Jesus esteja ocupado, né? Então, quem não pensou aqui, não precisa falar. Mas então é isso, é uma questão do ego, uma questão exterior. É assim que funciona. Então é preciso que essa vontade, esse esforço, não é do ego, não é do eu exterior consciente. Tem que vir do eu interior, do self. Como ela disse, acho bonito falar isso. E aí quando a gente olha lá para dentro, toma essa consciência, percebe, e que realmente essa vontade vem sozinha de lá de dentro, e a transformação acontece sem esforço. Por isso que acontece sem esforço. Ela tem que vir de dentro, tem que vir do espírito, não só do ego, né? Então o nosso esforço tem que estar no nosso autoconhecimento, no nosso autodescobrimento. A mudança vem por consequência. Vou dar um exemplo aqui de novo. Se eu sou uma pessoa agressiva aqui no centro, falar, mas pega mal, né? Ser agressivo, sou espírita e tal. Não tô... Aí eu falo, não, vou ser calmo agora. Não, agressivo assim. Falo alto, critico. Você é uma pessoa calma. Eu pego, chego, sento, fico sentadinho lá no outro cantinho ali, quietinho, não falo mais nada. Então acho que eu mudei. Deixei de ser agressivo para ser inútil. Mas, na primeira pessoa que chegar e pisar no meu colo, a agressividade vai aparecer. Não houve mudança. Né? Então,
Estava comentando com o João Caso também, às vezes assim, a pessoa que é exibida. Eu acho que eu não sou exibido, mas se eu for um pouco, vocês não falam hoje, tá? Pelo amor de Deus. Fala hoje, não, quem não é, né? Mas assim, o cara, ele tem um carro de 500 mil reais, aí ele vende o carro, dá 450 para os pobres, fica com 50. Ele vem e fala, ó, eu evoluí. Eu dei 450 mil para os pobres, porque ele não é exibido. Então, é uma coisa que tem que vir de dentro. Compulsão por comida. Aquela ansiedade. A pessoa faz aquela cirurgia bariátrica e adianta? Não, só migra para outro lugar. Passa para alcoolismo, droga, sexo, jogo. Não trabalhou o interior, não viu qual era o motivo. É uma mudança de fora para dentro. Não funciona, não muda. Porque a gente vem de milhares de encarnações. Temos hábitos enraizados aqui, um jeito de ser. Está aqui dentro, eu preciso olhar para ele. Não é só falar, vou mudar por fora e vai conseguir. O espírito Neio Lúcio, que escreveu Jesus no Lar, eu não sei onde ele falou, mas ele falou assim, que as mudanças morais acontecem através dos séculos, ou seja, uma coisa lenta. E não vamos pensar igual algumas pessoas, falar, mas já que é lento, não vou me preocupar nessa vida, porque se já é difícil, já é lento, se não fizer nada é que nunca acontece. Enquanto a gente não melhora, a gente sofre. Né? Deixar de ser agressivo. Então vamos lá. Então o psicanalista austríaco Carl Gustav Jung, criador da psicanálise profunda, né, que a Joana de Ângeles se utiliza e traz para nós, só que com a visão espiritual. Ele falava a mesma coisa, só que não falava de espiritismo. Considera a vontade como a soma de energia à disposição da consciência. Vontade é a soma de energia à disposição da consciência, ou seja, do consciente, do ego. É através daqui que a gente opera assim. Mas essa energia está à disposição para ser utilizada. Só que ela não nasce no consciente. A vontade não é uma energia que nasce no ego, ela nasce no espírito, ela é um atributo do espírito, ela vem lá de dentro. E para que essa energia venha do eu interior para o eu exterior, ela tem que estar disponível. E aí, a gente tem que estar um pouquinho organizado por dentro. Mas quem não tem conflito psicológico, conflito existencial? Então, às vezes, tem tantos conflitos, tão grande, que está consumindo essa energia lá dentro. A pessoa está, mesmo que não está sabendo, está sendo consumida por isso. Então, não há energia, não há vontade, a disposição do eu, né, para poder fazer a transformação. Então, Jung ainda fala assim, ó, que a vontade, ela não pode coagir o instinto, nem tem poder sobre o espírito. Ou seja, aquelas coisas lá do fundo do espírito, que é o instinto, que é a nossa centelha divina que vence, à medida que vai desabrochando, como diz o Lázaro, vai se transformando em sentimento, depois em angelitude, tem que ser trabalhado. Não dá para mudar ela. A vontade não muda o instinto e não muda as raízes do espírito. As coisas que são básicas, porque são imutáveis. Então esse processo Então, nem tudo dá para mudar, começa daí. Ou seja, a mudança é lenta naquilo que pode, e nem tudo dá para mudar. Então, é importante a gente saber que o processo é gradativo, de mudança, que a natureza não dá saltos, por isso que a gente reencarna, a reencarnação é para isso, para que a gente vá gradativamente e trazendo esse self, esse eu interior, esse reino de Deus, trabalhando ele através do nosso consciente, para que a gente vá evoluindo. Então, falando assim, vamos levar a vida na boa? Não, não é isso não. Não é levar a vida, não. É a gente falar assim, menos. Não dá para mudar tudo, porque a gente fala assim, não. Né, a gente é assim, começa a ler doutrina, nossa, eu vou fazer isso, quer fazer tudo de uma vez, e a gente acha que consegue e depois se frustra. Não dá para a gente se tornar espírito puro numa encarnação. É a gente olhar para dentro da gente, né, ver o que pode ser mudado e fazer isso. Né? Não dá para você mudar uma casa, um apartamento inteiro.
Porque tem as vigas lá, tem as estruturas. Assim é a gente. Agora a gente é orgulhoso e fala, não, eu tenho dinheiro, pode fazer. Aí cai, né? Aí que a gente cai. E tem uma coisa interessante também aqui, que vai dar tempo de falar, vou meio rapidinho. Isso tudo que a gente fala, mas como? Isso está na doutrina, tá? A psicologia apareceu a partir de 1900, em 1857 já tinha a doutrina espírita, e o Leon Denis já falava exatamente isso que o Jung falou, que a Joana fala, que são desses dois centros. Olha lá como que ele fala. Aí cada um fala dois centros, ou seja, duas esferas de ação e que é a exterior, né? A personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade, sua insuficiência. É o ego, nessa parte consciente. Enquanto ela regula a nossa conduta, é a vida inferior, pontilhada de provas e males. Enquanto a gente fica só vivendo em função do ego, vai ser assim. A outra, interior, o self, o eu profundo, né? O reino de Deus. Profundo e imutável, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual. Olha lá, o templo de Deus em nós. O Denis já dizia isso. Apenas quando esse centro de ação domina o outro, quando as suas impulsões nos dirigem, é que se revelam as nossas potências ocultas e o espírito se afirma em seu fulgor e sua beleza. Olha que bonito, né? São Denis, né? Então ele está dizendo que quando a gente traz lá do fundo, do espírito, das nossas profundezas, aí sim a gente revela essas potências divinas que estão dentro de nós. Aí a gente começa a crescer. Enquanto a gente estiver vivendo só do eu exterior, esse consciente, a gente vai sofrer. Porque isso muda e lá de dentro não muda. Então olha aí, o que ele está colocando aí é a base da psicologia profunda de Jung que a Joana se utiliza. O eu exterior, o ego, o eu interior, o self, e que um tem que passar pelo outro. Porque existe na psicologia uma coisa que fala que o ego não quer olhar o eu interior. Ele sufoca por causa dos interesses dele. Ele não quer se ver. E aí que está dizendo, não, que é o contrário. A gente tem que procurar deixar ele ver, que é através daí que a gente vai ver a beleza da vida, que a gente vai crescer. E ele fala, ó, é através desse eu interior, né, que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós. Segundo a palavra do Cristo. O Pai que é a fonte de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. Pelo ego, perpetuamos os mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. No outro, no eu interior, subimos aos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. É apenas pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que conseguimos vencer o eu egoísta, que é o exterior, e associar-nos plenamente à obra universal e eterna, criar para nós uma vida feliz e perfeita. Então, mas como que ele já falou tudo isso lá atrás? Porque no mundo espiritual eles têm conhecimento também, né? Não tinha vindo a psicanálise, mas ele já sabia disso. Bom, então, ele falou aí o que a gente falou que é a base da psicologia, né? O eixo ego-self, deixar o eu interior passar pelo eu exterior, se manifestar para a gente crescer. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente falou que quando era vontade só do ego não muda as más inclinações, não muda as más tendências, porque é só uma tendência do ego, e a vontade está no espírito. Então, quer dizer, se essa vontade ela vem do exterior, ela não é uma vontade verdadeira, a gente não muda. Porque a vontade é uma potência da alma, como nós já vimos, um atributo do espírito, né? E aí quando a gente olha para dentro, se descobre, vê o que quer, aí a transformação acontece automaticamente, né? Sem grandes esforços, vamos dizer assim. Então não adianta a gente ficar chicoteando o ego, né? A gente fica se martirizando. Você é melhor, vamos fazer, sem a gente olhar para dentro, né? É fácil também, não é? Eu lembro que a Patrícia, quando falou sobre o descobrimento, ela falou sobre um mergulho. E mergulhar, uma coisa é mergulhar num riozinho raso. Mas o espírito é um mar, é um oceano, é uma coisa profunda. A gente tem que ir com calma para ir se descobrindo.
Mas assim, mesmo que a gente não queira fazer isso, as perturbações da vida nos levam a esse questionamento, nos levam a fazer essa procura. A gente tem que solucionar os problemas, né? Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo. Quem não é impaciente no trânsito, né? Todo mundo é. Até eu sou, até eu. A gente é impaciente no trânsito, tá? Então a gente fala assim, né, de novo. Não, caramba, né? Eu sou espírita, né? Eu vou lá, faço exposição, pega mal, né? Fica brigando no trânsito, brigando com todo mundo, falando, xingando. Então, eu vou mudar por aparência, eu não vou mudar. O ego. Agora, se eu procuro olhar para dentro de mim, para ver por que eu estou impaciente. Por que eu fiquei bravo com o outro? E a gente vai perceber que aí é porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Lembra lá no começo que a gente falou do filho? A gente quer do nosso jeito. Não que tá certo aquilo. Mas o cara tá errado, mas é problema dele, não tem que ficar impaciente, não tem que mudar. A gente vê que é um problema de um ego autoritário. A gente tem autoritarismo na gente. É coisa de ego, egoísmo é isso, por isso que chama de egoísmo. E quando a gente analisa, a gente percebe isso, quando a gente toma consciência de onde que realmente está o problema, a gente muda. Aí a mudança acontece sem esforço, né? Então, quando a gente vê esse comportamento egocêntrico nosso, que é ridículo, porque quando a gente vê é ridículo. Quando a gente não vê, quando a gente percebe é ridículo que a gente está fazendo. E eu às vezes eu vejo isso com os meus filhos, viu? Depois eu vejo que foi ridículo. Então, assim, quando a gente percebe isso, a gente muda. Então, aí quando uma pessoa passa na frente nossa, dá uma fechada, e a gente já vê o reizinho saindo do ego, querendo pegar pro pescoço e tal. Ai, que ego desgramado, né? Metido. A gente vendo isso, a gente dá risada da gente mesmo. Já vai acontecendo a mudança pela consciência, né? Então, porque senão, acontece, eu estou vindo aqui para fazer essa apresentação, aí a pessoa passa lá na frente, dá uma fechada, está me atrasando, eu xingo, eu brigo, sei o que lá. Aí chega aqui a Márcia, senta na primeira fila ali. Pronto. Aí eu falo, bom, então não vou fazer mais. Aí quando ela faz de novo, eu falo assim, vai com Deus. Mas no íntimo eu falo que suba no primeiro poste. Tem mais algumas coisinhas aqui, chegamos até aqui, vamos terminar. Mas uma coisa que é legal é falar, bom, então se a gente não entender dessa psicologia profunda, se a gente não estudar, a gente não vai crescer espiritualmente, não vai. Porque o próprio Jung disse isso, uma coisa muito legal. Ele disse que a análise, esse autoconhecimento, o que isso faz, a própria vida vai realizar. Então, esse trabalho, se não for feito pela análise, pelo nosso se olhar para dentro de nós, a vida vai realizar isso. Só que vai demorar mais. A gente procurando se analisar, se conhecer, a gente vai ver mais rápido isso. Não precisa ficar levando surra, né, da vida o tempo todo. Porque o destino nosso é ir para Deus. Deus está dentro da gente, Ele vai desabrochar. Ele vai vir à tona de alguma maneira, ele sempre vai arrumar um jeito. Só que às vezes fica com muito conflito. A gente atrapalha esse desabrochar do self, né, do mundo interior. Então, assim, e aí ela coloca aqui, assim, os motivos da preguiça, né, que podem estar no nosso inconsciente, no nosso, por exemplo, falta de horizonte, a pessoa não tem expectativa, não tem esperança, não sabe por quê, né? Principalmente quando não tem conhecimento espiritual, né? Choque emocional que não foi digerido, assim, a pessoa é chamada de burro na infância, na escola, depois fala que não quer estudar. É um trauma, um choque emocional que teve lá. Egoísmo, né? Da gente ter medo de não querer ser bem visto, então não faz, né? Vai que vão falar que eu não sei fazer direito, né? Então prefere falar que é humilde do que querer dar cara para bater, para mostrar que não sabe. Mas se for alguma coisa que a pessoa vai ter destaque, vai. Se tiver certeza que ela vai aparecer, ela vai. Pode ter certeza.
Quando não tem segurança, não vai. Enfim, é baixa estima, né? Autoestima baixa ou fuga psicológica, né? Pode originar isso. A pessoa tem a autoestima em baixa e tem esses conflitos lá dentro e ela não consegue ver. Isso tira a energia dela. Então, assim, a gente tem que ser mais assim, ter um olhar mais caridoso com a gente e com os outros. Procurar se analisar se realmente falta de vontade, onde que está isso que a gente não consegue mudar, né? E não ficar exigindo, pressionando nem a gente nem os outros, mas assim, incentivar, acolher. Então, esse cara está falando que agora vou ter que passar a mão na cabeça dos preguiçosos. Não é isso. É a gente entender que pode ser alguma causa dessas e saber acolher, incentivar, ver o que a pessoa tem de bom. Não chegar e falar, não, você é maravilhoso, você é a melhor pessoa do mundo. Não é isso. Você fala, não, você sabe fazer isso, sabe? Incentivar, sentar do lado, né? Porque a gente sabe que aqui tem professor, tem umas que criticam os alunos, tem outros que sentam do lado e desenvolvem o potencial dele, né? É apoio, né? Apoiar, não ficar exigindo, pressionando. Porque senão, é Joana de Ângeles que diz isso, que como a pessoa tem conflitos, tem problemas, ela não vê, ela não sabe, ela não tem energia, não tem disposição, ela quer fugir. E ela acaba não fazendo esse trabalho de autodescobrimento, de olhar para isso para tentar resolver. Cada vez mais ela vai tendo a preguiça e cada vez mais aumentando os problemas, vai ficando mais sem energia. É um círculo vicioso isso. Quanta gente não passa uma vida assim? É um círculo... Então, que a gente tenha mais sensibilidade com as pessoas que a gente chama de preguiçoso. Eu vou ter mais sensibilidade comigo daqui para frente. Né? Então é isso. É a gente procurar se olhar, procurar realmente ver a causa, procurar mexer com isso, mesmo que isso custe a gente se expor às vezes. Porque não adianta a gente ficar bonito na foto, né? Ficar bonitinho por fora e não sair do lugar, né? A gente não está no mundo para ser aplaudido, para ficar bonitinho, para ser valorizado pelos outros. Tem alguma coisa errada? Não, tem, mas não é só para isso, né? A gente está aqui para se realizar interiormente. A gente está aqui para nossa iluminação espiritual. A gente está aqui como espírito que somos para melhorar como espírito, com todas as oportunidades que nos são dadas. Vai ter atrapalhação? Vai. Vai ter exposição? Vai. Não tem problema. Né? A gente é espírito inferior, a gente não pode esquecer disso. Né? Como é que é? A gente não pode ter tanto orgulho. Eu espero que não tenha sido muito pesado o tema, muito chato, muito, porque um pouco acaba sendo, né? Mas que a gente consiga tirar disso alguma coisa para a gente colocar na prática da nossa vida, porque, como a gente fala, é alguma coisa às vezes difícil, mas é para o nosso bem, a gente consegue. O mínimo dá para a gente aprender. E eu acho que é isso, que eu consegui captar, eu sou tendo pouco disso, que a gente tem que procurar se olhar, procurar quais são as nossas causas verdadeiras e aplicar o Evangelho. Muito obrigado pela atenção.